rendendo graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Deus é bom. Nós falamos sobre as decisões que nós temos que tomar, naquilo que Deus deixou para nós, os aconselhamentos, os conselhos, e Jesus também os seus conselhos. E hoje nós estamos aqui em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46, que vai falar sobre Jesus estando em Jericó, e com seus discípulos e a multidão ao redor de Jesus. E nós temos no versículo 17 do capítulo 10 de Marcos, Jesus ouvindo alguém gritar, clamando, na verdade. Esse clamar, gritar, é um gemido de alma, pedindo ajuda, e que era o cego Bartimeu, pedindo compaixão a Jesus, chamando ele de filho de Davi e clamando compaixão de Jesus para com ele. Nós vemos também aqui no texto, a partir do capítulo, versículo 48 do 10, que as pessoas que estavam ao redor de Jesus, inclusive os discípulos de Jesus, eles mandaram que o cego Bartimeu se calassem. Mas cada vez que mandavam ele calar, mais ele gritava, pedindo, clamando a compaixão, a misericórdia de Jesus para com ele. E num dado momento, Jesus para e manda chamar aquele homem, aquele cego, o cego Bartimeu. Engraçado que as pessoas que agora há pouco tempo estavam falando para ele calar-se, para ele não gritar mais, essas mesmas pessoas foram chamar depois que Jesus pede para chamá-lo, vão lá como se fossem as pessoas mais maravilhosas do mundo, e diz: tem bom ânimo, no verso 49, né? Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E nós vemos aqui no verso 51 que aquele mendigo que estava ali, aquele cego, pedidor de esmola que estava ali, que tinha clamado a Jesus. Lembrando que nós, no último encontro nós tivemos aqui, na última reflexão, nós estávamos dizendo para que nós tivéssemos que tomar a decisão que cabia a nós, não ao outro. Tá? E esse cara aqui tomou a decisão de ter ouvido Jesus, que era Jesus passando, e ter tido fé, depois nós vamos ver isso aqui, e ele ter clamado a misericórdia, a graça para com Jesus. E então ele vai, lança tudo fora que ele tinha na mão, e ele vai até Jesus. Agora no versículo 51, existe algo interessante, porque existe um diálogo, existe uma pergunta e existe uma resposta. É interessante, e depois existe uma outra afirmação de Jesus. Vamos ver aqui no versículo 21, depois que o cego Bartimeu clama a Jesus, é chamado, ele está diante de Jesus. Então Jesus pergunta a ele, olha só, que queres que eu te faça? É uma pergunta de Jesus. E nós falamos que nós então deveríamos racionalmente olhar as palavras de Jesus, ler as palavras de Jesus e racionalmente tentarmos entender. Se você racionalmente creu naquilo, ele está perguntando: o que é que você quer que eu faça? Para o Bartimeu. Porque o Bartimeu, ele entendeu quem era Jesus. Né? Existe até um cântico antigo que diz que ele ouvia falar de Jesus e que tudo que Jesus tocava, para aquele que cria, mesmo que cego, ele via. E ele era cego. Talvez ele tenha realmente ouvido em Jericó sobre este homem, esse profeta, esse rabi, que era um homem que fazia curas, que tinha esse grande poder, esse dom de curar as pessoas. E ele, apesar da sua situação de mendigo, de cego, ele não ouviu as pessoas que estavam mandando ele calar a boca. Sempre ligando com a questão de que é você que decide e não é o outro que decide por você. Não é a questão do outro, é você que vai decidir se você vai querer, nessa sua peregrinação deste mundo, do seu nascimento à sua morte, levar o fardo de Jesus, que é leve, que é suave. É você que decide. O que você quer que eu faça? Foi a pergunta de Jesus para aquele homem. Que pode também ser a pergunta de Jesus para você, quando você buscar entender o que ele fala, quando você racionalmente buscar saber o que Jesus está dizendo, o que esse homem está dizendo, quem é ele. E nós já falamos para vocês que no entendimento da palavra do Novo Testamento, Jesus, junto também com o Antigo Testamento, Jesus é a palavra de Deus, é o Logos. O Logos não tem tradução do grego, não existe uma tradução, nós falamos como palavra. Ele é
o representante. Ele é a mesma coisa que Deus. Aquele que olha para Jesus, ele olha para Deus. Que seria também o nosso caso do ser humano. Quando você olhasse para mim e eu olhasse para você, eu veria Jesus em você e você veria Jesus em mim, em toda a sua bondade. Foi o que aquele homem que era cego percebeu, foi o que ele viu. Existem pessoas que enxergam e não vê, e existem pessoas que são cegas e vê. E Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Aí o Bartimeu, o cego, vai responder para Jesus: mestre, rabi, que eu torne a ver. Muitas vezes eu já vi pregações sobre esse texto e passa-se correndo, porque o importante é a cura e tal. Mas parece-me, pelo que ele disse aqui, ele diz: mestre, rabi, que eu torne a ver. Quer dizer então que o Bartimeu já tinha, num dado momento da sua vida, ele já tinha visto, ele já tinha enxergado, os seus olhos eram bons. E num dado momento da sua vida, ele então parte a ser cego. É a mesma coisa que seria o Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, ele enxergava quando era garoto, ele tinha glaucoma, como eu também tenho um glaucoma, e num dado momento na vida dele, jogando bola, a bola bate na cabeça dele e agrava a situação e ele perde a visão. Mas ele enxergou. Ele chegou a ver as pradarias, as plantações de girassóis, de feno da Toscana, da onde ele é oriundo. Né? Mas num dado momento ele para e não vê mais. É a mesma coisa do Bartimeu. Parece-me então que, pelo que a Bíblia diz, que Bartimeu então já tinha, num dado momento da sua vida, enxergado, tinha visão e tinha visto as coisas do mundo. E agora não, ele estava cego. Então a pergunta: o que é que você quer que eu faça com você? E ele fala assim: olha, que eu torne a ver, que eu veja. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Lembra que nós falamos na última vez de que era importante você ter fé, acreditar que Deus, em Jesus, de que Ele exista, de que eles te amam, de que eles estão junto de você, caminhando ali lado a lado. E ele diz para ele: olha, a tua fé. Talvez daquilo que nós conversamos aqui é uma hipótese, né? De que o Bartimeu sabia quem era Jesus, tinha ouvido, ele creu: poxa, esse cara pode realmente me trazer a visão de volta. E ele correu para cima de Jesus, gritando, pedindo misericórdia, clamando a graça de Jesus. E Jesus então recebe e diz: olha, a tua fé te salvou. E o texto completa dizendo assim: e imediatamente tornou a ver e seguia Jesus a estrada fora. Jesus curou e foi embora. Jesus não curou e foi querer dinheiro do pessoal ali e foi querer dinheiro de Bartimeu. Não, ele curou o Bartimeu e foi embora. Olha só, a tua fé te salvou. Né? Pelo que nós conversamos sobre a fé, sobre acreditar naquilo que Jesus é, daquilo que Ele representa, que é o próprio Deus no nosso meio, daquilo que Ele tem para nós, do seu fardo que é leve, o jugo é suave, não há peso, não há cansaço, Ele está te ajudando a carregar. Quando nós temos o entendimento de Bartimeu, quando nós temos então a compreensão de que nós somos cegos, aí eu digo cegos ao ponto de nós podermos ter visão, mas nós somos cegos em relação a Jesus. Nós não compreendemos, não enxergamos quem é Ele. Apesar de Bartimeu ser cego, ele correu para perto de Jesus, clamando graça e misericórdia. Mas nós podemos ter visão e não enxergarmos. Por isso que eu entendo que essa questão aqui, que a Bíblia fala assim, que eu torne a ver, seria também o nosso pedido, seria também o nosso clamor. Né? Olha, nós temos ouvido, nós temos lido, temos tentado descobrir quem tu és, se realmente, racionalmente, tu és isso mesmo que o Senhor diz, que nós devemos seguir o que o Senhor fala. Então, eu quero poder ver novamente, porque os meus olhos estão agravados, eu não consigo enxergar. E pela fé, segundo o texto, na compreensão de que eu necessito enxergá-lo, eu necessito
vê-lo. Eu necessito não é ver apenas de ver como nós vemos uma pessoa, é de ver na profundidade, na raiz, na região mesmo abissal, naquilo que ele falou, entender, compreender nos nossos ouvidos, não aquilo que a gente quer somente ouvir, só as coisas boas, mas os alertas, os conselhos que ele tem dado, que ele deixou para nós aqui. Então, Bartimeu voltou a ver. E o texto aqui não fala mais nada, fala que Jesus curou ele e foi embora, aquele abraço, acabou, não tem que ficar ali. O que ele tinha que fazer, ele fez. Né? Será que nessa cura de visão também, não houve também uma cura do coração de Bartimeu? Porque se nós, muitas vezes, como nós falamos da questão do ateu, de que pessoas que não acreditam, talvez por ver tanta desgraça e o coração está endurecido, empedrecido, embrutecido, o coração não tem uma visão e ele então consegue enxergar quem é o Jesus, quem é este amor manifesto de Deus para com o ser humano, para com a humanidade inteira, apesar de nós sermos como nós somos, apesar de nós sermos maus, nós somos maus. Mesmo assim, o texto bíblico diz que nós, sendo inimigos de Deus, Ele nos amou, sempre nos amou e nos amará, apesar de nós sermos inimigos. É interessante. De nós não aceitá-lo, não queremos ouvir a voz dele, não queremos ver os conselhos que ele tem para nós, nós estamos com os nossos olhos, muitas vezes com visão, mas sem enxergar. E também, talvez, isso sou eu que estou dizendo, estou fazendo aqui uma emenda aqui na questão da visão, nosso coração esteja também cego e não consigamos ver. Então, que o nosso clamor possa ser, depois da nossa racionalização, ou a razoabilidade da nossa leitura de quem é Jesus e tal, nós então podemos desejar que eu veja com os olhos que tem a visão e que eu veja com meus olhos também, do meu coração, do meu interior, quem é, para que eu possa ter uma relação, de uma intimidade com esse Jesus, com esse Deus. Olha, talvez ele não se preocupou, Jesus, parece-nos aqui, de usar o que ele fazia para poder estourar, né? Para ser como o pessoal fala hoje na internet, né? Para bombar. Mas ele curava e ele ia embora. Ele falava com uma pessoa e depois mandava a pessoa ir pelo seu caminho para mostrar. Ele curou leprosos e mandou ele ir para o sacerdote. Ele não ficou ali fazendo aquele escarcéu com tudo aquilo que ele estava fazendo. A mulher adúltera, ele falou para não pecar mais. Teve um homem possesso que ele curou e esse homem vinha atrás dele, queria participar junto com ele do ministério dele, com seus discípulos. Ele vai até a praia com Jesus e Jesus fala assim: não, filho, você volta para a sua terra, volta para a sua família e diga a eles o que Deus fez com você, a misericórdia de Deus para com você. Ele não queria glória, ele nunca quis glória para ele, a glória sempre foi para Deus e o amor dele para com o próximo. E por quê? Porque ele conseguia, ele sabia, pelo que nós vemos aqui, quem era Deus. Ele enxergava não só com os olhos espirituais, os olhos humanos, mas também com os olhos do coração quem era Deus. Tudo que ele fez, tudo que ele tem, tudo que ele disse é para que nós possamos ter vida. E o que ele disse, olha, vida em abundância, rios de vida fluindo do seu interior. E talvez essas coisas todinho que nós olhamos muitas vezes e pensamos que seja de uma tal maneira, talvez não seja isso que nós pensamos que seja, mas nós possamos deixar então que Ele nos mostre, que Ele nos revele, que Ele abra a nossa visão, que Ele abra o nosso coração e deixarmos que Ele entre e que Ele domine e que Ele mostre através da visão dele o caminho que nós temos que andar. Bartimeu pode ter ouvido falar de Jesus. Bartimeu pode ter tido reportagens de curas que Jesus fez. E ele, mesmo cego, na condição ali inferior que ele tinha de tudo,
Ele corre para Jesus e clama misericórdia. Filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Olha a miséria do coração, a cardia. Jesus se voltando para a miséria do homem ali. E ele então vai e fala e pergunta: o que você quer que eu faça? É a pergunta que ele faz para você: o que você quer que eu faça? E a resposta de Bartimeu foi: não, eu quero milhões de dólares, eu quero barras de ouro, eu quero prata, ouro e tudo. Não. Eu quero voltar a ver de novo. Eu e você, por muitas vezes, estamos vendo, mas não estamos. Nós estamos enxergando, mas não estamos vendo o que é realmente o mais importante. Que Deus, então, por meio de Jesus Cristo, pelo teu Espírito dele, possa tocar no seu coração, possa te abençoar, possa te alegrar, possa te sustentar, possa te mover, e que você possa desejar ver, eu quero sentir, eu quero possuir, eu quero ter, eu quero me achegar, eu quero caminhar junto, eu quero que o Senhor venha e me mostre o que eu devo fazer. Em nome de Jesus, que Jesus te abençoe e que Deus te guarde em toda a sua vida, no seu futuro que virá, nos dias que virão, novamente a você, a sua família, a sua casa, que Ele derrame graça sobre graça, graça sobre graça, misericórdia sobre misericórdia, bondade sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo.